Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Agora no nosso quadro Resenha no Sul, para falar dos 5 times do sul do país no Brasileirão 2021, 13ª rodada. Falamos aí de Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, o Furacão, moleque, Juventude e Chapecoense. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Sul, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, e você, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser entrar no grupo, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, beleza? Mas só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política, não é para falar de religião, é para ter respeito um com o outro dentro do grupo. Eu sei que de vez em quando você vai ficar puto, vai ficar com raiva, não vai concordar com a opinião do amigo lá, que é torcedor do mesmo time que você, mas vamos ter o mínimo de educação e respeito um com os outros, beleza? E se você gosta do canal e quer ajudar o canal, você pode se tornar membro aqui do canal de Azul. Você pode ajudar o canal através do Superchat, quando estivermos fazendo nossas lives. E ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Então vamos lá para falar aqui dois times do Sul no Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro vamos dar uma passada rápida no que aconteceu. Grêmio 1, América Mineiro 1, Palmeiras 1, Fluminense 0, Atlético Mineiro 3, Bahia 0, Fortaleza 1, Bragantino 0, Flamengo 5, São Paulo 1, Santos 0, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 2, Internacional 1, Sport Recife 0, Ceará 0, que jogo horrível, Juventude 1, Chapecoense 0 e Cuiabá 1, Corinthians 2. Então vamos lá para a gente falar dos times do Sul. Bom, tivemos 2 jogos, né? De confrontos entre os times do Sul, Atlético Paranaense Internacional e Juventude e Chapecoense. Tá? Os times do Rio Grande do Sul, um time do Rio Grande do Sul ganhou, que foi Juventude, o outro perdeu, que foi o Internacional. Então vamos lá. Vamos começar com o Grêmio, que foi o primeiro, jogou no sábado. Grêmio jogou contra o América Mineiro 1-1. Cara, olha só. O Grêmio já está na 10ª. O Grêmio, na verdade, tem um jogo a menos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Grêmio tem 2 jogos a menos. Mas o Grêmio não pode se apegar nesses 2 jogos a menos. Depois eu vou tirar. Um desses jogos é contra o Flamengo, que vem subindo de produção. Vem subindo muito de produção. O time que vem subindo de produção e é do seu ex-técnico, o Renato. Estão achando que o Renato, o coração gremista do Renato vai falar mais alto e ele vai fazer o Flamengo perder pro Grêmio. O Grêmio pode até ganhar do Flamengo, mas irmão, você pode garantir que o Grêmio vai fazer 3 pontos em cima do Flamengo? Porra, bicho. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio deu uma melhorada no Campeonato Brasileiro. Perdeu 2, empatou 2, ganhou 1. Nos últimos 3 jogos não perdeu. Tá tendo uma evolução? Tá tendo uma evolução. Foi eliminado aí da Sul-Americana. Mas tá tendo evolução. Já tá jogando um futebol convincente e nem era o que mais o Grêmio precisa é fazer pontos. Aí joga em casa contra o América Mineiro. Irmão, não pode perder. América Mineiro é concorrente direto. Esse jogo, quem ganhou 1 ponto foi o América Mineiro. Foi o América Mineiro. Porque o América Mineiro continua na frente do Grêmio. O América Mineiro está com 10 pontos, o Grêmio está com 7. Continua
3 pontos de diferença. Para o América Mineiro, o empate, apesar de não tirar o América Mineiro da zona de rebaixamento, mas fez o América Mineiro ganhar um ponto, porque o São Paulo perdeu. O Sport também perdeu, o Cuiabá perdeu. Numa próxima rodada, se 2 desses times aí perder, o América Mineiro ganhar, ele sai da zona de rebaixamento. O Grêmio não. O Grêmio, se ganhar, não sai da zona de rebaixamento. Vai chegar a 10. O time que está fora do rebaixamento tem 11. Resultado horrível. Horrível pro Grêmio. Horrível pro Grêmio. Horrível, 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 horrível. Você pega estatística do jogo, posse de bola, parelho, chutes. América Mineiro chutou mais. Os dois times erraram passo pra cacete. Mas quem é que tem que comandar as ações? É o Grêmio, irmão. E vamos ser bem sinceros. O Filipão já tá lá, já tem uns 5, 6 joguinhos, né? Ganhou um jogo pela Sul-Americana jogando fora de casa, onde tomou um sufoco monstruoso, mas ganhou. Aí acabou que em casa acabou perdendo e foi eliminado. Mas sinceramente, bicho, eu tinha falado isso aqui. Eu vou ser bem sincero, amigo torcedor do Grêmio, eu ainda não vi um padrão no time do Grêmio com o Filipão. O que ele tá fazendo, o que todo treinador faz? Fecha a casinha, né? Para não perder. O Filipão entra no Grêmio para não perder. Se der, ele ganha. Ele quer ter tranquilidade para trabalhar. E tranquilidade quer dizer não perder. Então, se ele empatar 2, 3, 4 vezes, para ele vai ser bom. Para o Grêmio, não. O Grêmio precisa de ganhar. E para ganhar tem que atacar, tem que ser ousado. Tem que arriscar. Mas como arriscar na zona de rebaixamento? Mas também se não arriscar, não ganha. Cara, resultado horrível pro Grêmio. Horrível pro Grêmio. E o Grêmio tá na zona de rebaixamento, neste momento, não é mais por acaso. Nas primeiras rodadas poderia até ser por acaso. A gente está falando de 13 rodadas. Na verdade, pro Grêmio 11, tá? A gente tá falando de 11 rodadas. Não é por acaso. O Grêmio tá na zona de rebaixamento porque tá mesmo. É por mérito. Porque não vem jogando. Com esse treinador, o Grêmio não tinha padrão nenhum. Todos os times tinham um mínimo de padrão nenhum. O Grêmio agora já tem um padrão. Pô, mas é um padrão que, sinceramente, até esse pesado momento, não vai fazer e não tá fazendo o Grêmio sair da zona de rebaixamento. Quantos jogos o Grêmio já tem com o Filipão? Bom, pelo menos 3, né? Se eu não estiver enganado. Então, irmão, horrível, horrível, horrível. Teve a primeira vitória lá contra o Fluminense, fora de casa. E só. E depois 2 empates. Pouco. Muito pouco. Então, empate horrível pro Grêmio. Horrível, horrível. Tivemos clássico sulista, Atlético Paranaense e Internacional. Já é um clássico nacional. Atlético Paranaense Internacional. Atlético Paranaense aí nos últimos anos ganhando título, Copa do Brasil, Sul-Americana. Internacional vice-campeão. Vou aqui falar sempre, 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 e eu vou mencionar isso. Um dos grandes erros foi da diretoria. Acredito que eu até entendo o que a diretoria fez, mas não deu certo, tem que admitir que não deu certo. Ou não teve a paciência necessária, porque não adiantou nada tirar um treinador e botar outro. O atual treinador não está mudando em nada. Em nada. Essa é a grande verdade. Está mudando em nada. Os resultados não estão vindo. Atlético Paranaense 2, Internacional 1. Já me perguntaram, Magalhães, e eu vi alguns vídeos falando, será que o Atlético Paranaense, o treinador do Atlético Paranaense é um dos melhores do país? É. O treinador do Atlético Paranaense é um dos melhores do país. Junto com o Vojvoda, junto com o do Palmeiras. É um dos melhores do país, sim. É um dos melhores do país, sim. Junto lá com o Cuca também, que está fazendo um grande trabalho. O Renato, que está assumindo agora lá o Flamengo. É um dos melhores do país, sim. O Atlético Paranaense tem variação.
De vez em quando, o treinador do Atlético Paranaense vem fazendo algumas substituições que eu não entendo, algumas movimentações que eu não entendo. Nesse, nesse jogo em específico, ele fez uma linha de 6, ele puxou o Atlético Paranaense todo para trás. Eu já vi alguns jogos do Atlético Paranaense que ele fez isso, puxou o Atlético Paranaense todo para trás e complicou o jogo do Atlético Paranaense. Essa mudança tática que ele fez quando o Internacional, ele complicou o Atlético Paranaense, o Internacional cresceu, tem que se admitir que o Internacional cresceu no segundo tempo. Foi um jogo de tempos distintos, um tempo do Atlético Paranaense, outro tempo do Internacional. Mas taticamente o Atlético Paranaense é mais organizado que o Internacional. O Internacional ainda depende muito de jogadas individuais e de alguns jogadores. Mas foi um jogo interessante, aonde para mim mostra ainda a força, continua mostrando a força do Atlético Paranaense, mas me deu uma alegria de ver o que o Internacional pode fazer, se manter o que jogou o segundo tempo. Pode crescer muito, não vem tendo o resultado esperado, está muito próximo da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense está lá em cima, brigando nesse momento pelo título. Tá a 10 pontos, não sei quantos pontos do Palmeiras, mas ainda briga pelo título. A gente já viu aí tirarem o próprio Flamengo, que a gente vira e mexe fala aqui, no último Campeonato Brasileiro, o Internacional, a gente está falando aqui, o Internacional estava com a vantagem de 10 pontos, 12 pontos. O Internacional começou a perder, o Flamengo tirou essa vantagem. Então, cara, eu falei aqui, né, como eu disse no início, errou, porque o Abel foi vice-campeão brasileiro, praticando um bom futebol, tira um Abel, traz o estrangeiro, entendi, queria mudar a filosofia, achei legal, mas tem que entender qual é a filosofia, não basta ser só uma filosofia, o cara é ofensivo, eu vou trazer ele pro meu time, tem que saber se esse esquema vai se adequar ao Brasil. O esquema posicional não se adapta ao Brasil, já vimos no Flamengo, não se adaptou, e não se adaptou também no Internacional, foi uma aposta, aí tira um, bota um outro estrangeiro, que sinceramente a nível de resultado não está tendo muito. Não está tendo muito resultado. O Internacional está lá embaixo. Foi eliminado o Internacional da Libertadores pelo Olímpia, na qual o Internacional porrou, meteu 6-0 na fase de grupo. Tudo bem que deu uma falta de sorte monstruosa. Edenilson deu pênalti, perdeu um caminhão de gols. Beleza. Mas foi eliminado. O que fica é o resultado final. Foi eliminado. Então, cara, foi um jogo parelho, onde pra mim o favorito ganhou, mas não gostei da atitude do treinador do Atlético Paranaense no segundo tempo, recuou demais, puxou demais o adversário pra cima, fez um 3-6-1, porque eu até entendo, porque o meio de campo do Internacional tinha dominado o meio de campo do Atlético Paranaense, mas ele poderia ter feito um outro tipo de formação, para deixar o Atlético Paranaense com mais contra-ataque, que até o contra-ataque ele acabou limando do Atlético Paranaense em alguns momentos, então nisso eu não gostei do Atlético Paranaense. A vitória foi merecida, foi, mas nesse ponto eu não gostei muito. E ao contrário, no Internacional, o primeiro tempo, que foi do Atlético Paranaense, mas no segundo tempo, para mim, o Internacional foi melhor, dominou mais o jogo, e poderia sim ter até empatado esse jogo. Poderia ter até empatado. Saiu perdendo, tomou os 2-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo fez um gol e poderia ter empatado. O Atlético Paranaense poderia ter feito terceiro? Poderia matar o jogo. Mas o Internacional poderia ter empatado sim. Então, um bom jogo, parabéns aos dois, mas a situação na tabela é completamente diferente. É um time que está lá em cima contra outro que está mais embaixo. E ganhou o time que estava lá em cima. Então, parabéns ao Furacão. E o outro confronto sulista foi na segunda-feira entre Juventude e Chapecoense, que para mim também ganhou o favorito. Que para mim o favorito era o Juventude, que está ali pelo meio da tabela, jogando com a Chapecoense, que é o último colocado. Se você pegar a estatística do jogo, a impressão que dá que o Juventude meteu o gol aos 4 minutos, e foi isso que aconteceu, e fez um ferrolho e jogou todo atrás.
Porque se você pegar, Chapecoense tem 70% de posse de bola, só que não chutou muito, né? Chutou 2 vezes em direção ao gol e 7 ao total. A Juventude, a impressão que dá, jogou atrás, errou passe pra cacete o Juventude. Para quem ficou com menos posse de bola, errar a quantidade de passes que o Juventude errou caracteriza mais ainda que jogou atrás. Faltas ali muito parelho, cartões amarelos. 5 do Juventude mostra que estava marcando demais e por isso toma muito cartão amarelo. E jogou contra o Chapecoense, que é um time bem limitado, tem deficiências ofensivas enormes e deficiências defensivas monstruosas. O saldo deixa eu dar uma olhada aqui, o saldo da Chapecoense é menos 13. Deixa eu ver se é o pior saldo. É o pior saldo. É o time que tomou mais gols, 24, mas não é o time que fez menos gols, tá? Tem time que fez menos gols. O Grêmio é um que fez menos gols, só fez 6. Não, cadê? Cadê o Grêmio? Deixa eu ver. É isso mesmo. O Grêmio fez 6. América Mineiro fez 10. O São Paulo só fez 9. O Sport só fez 7. O Juventude, o próprio Juventude fez menos gols do que a Chapecoense, fez 9. Ou seja, o ataque até que da Chapecoense não é um dos piores, mas a defesa é a pior defesa do campeonato. É a pior defesa do campeonato. Deixa eu ver as piores defesas do campeonato. A nível de gol. A Chapecoense tomou 24. A outra pior defesa do campeonato é a do Bahia, que tomou 22. Só que o Bahia faz muito gol, mas também tomou muitos gols. Mas faz gols. Se fizesse mais gols, estaria mais ou menos na mesma posição que o Bahia tá, porque ia ganhar alguns jogos. Então, Chapecoense, muito fraco, muito fraco. O candidatíssimo, se tem um candidato fortíssimo a uma vaga na Série B, é Chapecoense hoje. Vai ter que fazer uma recuperação monstruosa. É o único time que não ganhou de ninguém, é Chapecoense. Então foi o resultado esperado. Juventude ganhou. Juventude tem 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Está ali no meio da tabela, na 13ª colocação, com 16 pontos. Os mesmos 16 pontos do Santos. 1 ponto a menos que o Fluminense, que é o 11º colocado. 1 ponto a menos que o Corinthians, 1 ponto a menos que o Bahia. Ou seja, se o Juventude ganha um jogo na próxima rodada, provavelmente ele vai saltar para a primeira página da tabela. Ou seja, e hoje o Juventude é o 2º melhor time do Sul. O Juventude está na frente do Internacional. Então, para mim, ganhou o favorito. Então, esse resumo coloca o melhor time do Sul, melhor sulista, é o Furacão, na 5ª colocação, com um jogo a menos, tem 23 pontos e tem um jogo a menos, que é justamente contra o adversário que está atrás, que é o Flamengo, que está na 6ª colocação com 21 pontos. Mas o Atlético Paranaense não tem que pensar no jogo contra o Flamengo. O Atlético Paranaense não tem que pensar no jogo contra o Flamengo. Esquece. É igual eu falo pro Flamengo também. O Flamengo não tem que pensar nos jogos que não tem, que é contra a Grêmio e Atlético Paranaense. Pensa quando chegar. Nesse momento o Flamengo tem que fazer ponto. E o Atlético Paranaense tem que fazer ponto. O Atlético Paranaense tem que fazer ponto. Porque tem que chegar nesse jogo contra o Flamengo que está faltando. Imagina que o Atlético Paranaense está lá na 3ª colocação, 2ª colocação. Caso não ganhe o jogo do Flamengo, vai mudar muito pouco. Se ganhar, pode assumir a ponta. Mas se não ganhar, vai mudar muito pouco. O Atlético Paranaense não pode chegar com esse jogo contra o Flamengo desesperadamente precisando ganhar. Esse jogo passou. Isso eu falo para todos os times que estão com um jogo a menos. Todos os times que têm com um jogo a menos, esquece. O dia que marcar o jogo, joga. Mas não tem que pensar, tem que ir jogando. Tem que ir jogando. Porque esse jogo a menos tem que chegar no momento onde você pode somar ponto.
E você não tem que estar desesperado. Isso eu falo para todos. Para Grêmio, para Flamengo, para Atlético Paranaense, para todo mundo que tem um jogo a menos. Ou 2 jogos a menos, que é o caso de, se eu não estiver enganado aqui, ó. Quem tem jogos a menos? Atlético Paranaense, Flamengo, Cuiabá, Grêmio. São 4 times que têm jogos a menos. Atlético Paranaense, Flamengo, Cuiabá e Grêmio. São os que têm jogos a menos. Não tem que pensar, tem que fazer ponto. Quando o jogo chegar, aí vê o que faz. Mas tem que chegar numa condição para esse jogo que a derrota não cause um trauma muito grande. Eu não estou falando que o Atlético Paranaense vai perder, não é nada disso. Tá? Eu estou falando que seria melhor chegar nesse jogo que está faltando sem depender dos pontos. Essa é a verdade. Deu para entender? Então o Atlético Paranaense é o melhor colocado na 5ª colocação, com 23 pontos na 5ª colocação. O segundo melhor colocado é o Juventude. Olha a distância de Atlético Paranaense para Juventude. Atlético Paranaense é o 5º, Juventude é o 13º. Na pontuação, é diferença ali de 7 pontos. Não é diferença tão grande assim. Tá? 7 pontos consegue se tirar. O Juventude consegue encostar no Atlético Paranaense. A diferença do Atlético Paranaense para o outro sulista, que é o Internacional, que é o 14º, está com 14 pontos. Aí já é a diferença de 9, já é 3 jogos, já a gordura é maior. Não, de 9 não. De 9. 7, 6. Tô falando besteira aqui. O Juventude tem 16 pontos. A diferença para o Atlético Paranaense... não, é isso mesmo. 23, é isso mesmo. 4, 7. Pro Internacional é 9 pontos. O Internacional é o 3º melhor sulista na 14ª colocação com 14 pontos. E a lanterna do país está na mão do Sul. O Grêmio com 7 pontos, o 19º. E o 20º colocado Chapecoense. Vamos ser bem sinceros. O desempenho do Sul é decepcionante. O desempenho do Sul é decepcionante. Vamos fazer... Tudo bem, o Sul tem 5 times. Mas vamos fazer um contraponto com o Nordeste. O Nordeste tem 4 times. Não tem nenhum time na zona do rebaixamento. E tem 3 times brigando pela Libertadores. Tem um time brigando pelo título, que é o Fortaleza. Vai se manter? A gente não sabe. Mas nesse momento o Fortaleza está brigando pelo título. Na 3ª colocação, tem o Ceará na 7ª colocação e tem o Bahia na 9ª. Ou seja, tem um nordestino na frente do Atlético Paranaense, que é o Fortaleza. Tem outro nordestino 2 posições atrás, que é o Ceará, e próximo na pontuação ali. Ou seja, se a gente fizer essa comparação, neste momento o desempenho do Nordeste é muito superior ao do Sul. Vai continuar? A gente não tem a menor ideia. O que a gente espera é que o desempenho do Sul do país melhore. Que não pode Grêmio Internacional tá tendo um desempenho desse. O Juventude está tendo o desempenho que a gente esperava. A Chapecoense está decepcionando um pouco. Eu esperava um pouquinho mais, mas se imaginava que a Chapecoense ia brigar para não cair. E o Atlético Paranaense está na dele, está fazendo o que todo mundo esperava. Para mim, a grande decepção, o Grêmio Internacional. Essa é a grande da verdade. Então, meus amigos, essa foi a minha análise, esse resumo do que aconteceu na 13ª rodada do Brasileirão 2020 do sul do 2021 do sul do país. Um grande abraço, até mais, fui!